tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Hermano José Falcone de Almeida, sou psiquiatra da infância e adolescência há 33 anos e tenho um doutorado em filosofia e sou escritor. Eu tento abordar temas que são sempre interessantes e percebo que talvez pela linguagem que eu use não tenha repercussão, mas eu não estou aqui para fazer nenhum tipo de sensacionalismo, estou aqui só para esclarecer. Então, mesmo que poucas pessoas vejam, não tem problema, porque eu continuo dentro da sequência ética. Eu estou aqui primeiro representando todos os portadores de doenças raras que têm osteogênese imperfeita e que têm outras doenças raras. Eu estou aqui como também, nesse momento, uma pessoa ligada à ANOI, Associação Nacional de Osteogênese Imperfeita. Então, antes de qualquer coisa, eu quero que vocês saibam que eu sou portador de uma doença genética. A gente não pode se esquecer que a gente passa por muitos preconceitos. Nós temos ainda uma pouca visibilidade social e essa visibilidade às vezes chega de uma maneira que talvez precise de um pouco de articulação. Eu acho importante a gente tocar quando se fala de osteogênese imperfeita, que é uma doença rara e tem diversos tipos. São diversos tipos. O meu tipo, por exemplo, já provocou 33 fraturas, 34, 37 fraturas, eu estou com a fratura nesse momento e, consequentemente, muitas cirurgias e me deixa com muitas sequelas. Mas eu tenho que aos 60 anos ainda estar aqui. Eu poderia estar, consequentemente, com a vida com mais qualidade. Não estou falando aqui em meu nome, estou falando em nome de todas as pessoas, não só as portadoras de doenças raras de osteogênese imperfeita, mas as que adoecem também e às vezes, em função do adoecimento, caem numa situação de extrema pobreza. Eu não acho isso justo. Vamos tocar nesse ponto aqui hoje, certo? Porque qualquer pessoa está sujeita a um acidente de automóvel, um acidente dentro de casa, uma doença, ou seja, hoje está aparecendo alguns casos, inclusive de AVC em jovens, está aparecendo antecipadamente, temos a diabetes aí, tipo 2, que pode ser também desenvolvida por jovens, e tudo isso são coisas muito importantes. O que é que a sociedade, que a gente chama sociedade de direito, pode fazer por essas pessoas? É isso que eu estou aqui questionando. Eu acho que é uma punição muito grande colocar essas pessoas no endividamento e numa penúria. E eu estou aqui tentando proteger essas causas, porque isso também repercute na saúde mental. O índice de suicídio pode ser grande. O índice de depressão pode ser muito alto. Então, quando eu falo nessas questões, eu estou falando em nome de toda uma população. Não subestimar depressão, ansiedade, síndrome de pânico, não subestimar bipolaridade e outras questões que não dá para tocar em todas nesse momento. Mas se você é portador de algum tipo desses casos que eu citei, principalmente dessas doenças raras e outras doenças que são adquiridas, porque tem doenças raras que são visíveis e invisíveis. Eu não vou entrar nesse assunto, certo? Eu estou aqui, na realidade, também para tentar conseguir patrocínios, que é muito importante a gente fazer. Eu sempre gosto de deixar alguma mensagem positiva para vocês. E também uma reflexão que não é tão positiva, é pesada, mas
é interessante. Se está falando muito hoje em adultização de crianças, é um tema, digamos, a gente vive de modismos. Não vou querer citar nome de ninguém, mas a gente vive de modismos. Estudemos um pouco a história das mentalidades e a história em geral. A invenção da infância, a criação da infância é uma criação muito recente, entre o século XVIII, XIX e XX. Consequentemente, antes a gente não poderia falar nem que existia infância. A criança não existia o nome, na realidade. Ele já entrava no mercado de trabalho ou para ajudar no mercado de trabalho com uma idade de 7 anos, bem mais atrás, digamos assim. Isso daí, casavam entre 13 e 14 anos, elas já tinham basicamente alguém prometido. Tem a questão do dote, eu peço para vocês pesquisarem isso. E tem casos até de crianças de 10 anos que também eram prometidas e o dote também estava aí no meio. Isso é uma questão de pesquisa. Então, se a gente fala de adultização no século XXI, a gente está entrando numa questão que é da modernidade, durante a Revolução Industrial e pós-Idade Média. Então a gente está falando de uma questão nova. A criança, como nós conhecemos hoje, ela começa a surgir com o advento e com o desenvolvimento da Revolução Industrial. Eu remeto a Philippe Arrier e outras pessoas que pesquisam, até a nossa Mary Del Priore, Eduardo Bueno. Nós temos muita gente boa aqui no Brasil, temos muitas pessoas que pesquisam. Então, assim, o que acontece com esse tema adultização? Eu gostaria de fazer só uma reflexão. Ao invés de falar de adultização, eu diria a questão financeira da exploração sexual para ganhar dinheiro. Então, assim, não é uma questão de adultização, é uma questão comercial. A gente tem um sistema, eu não vou criar polêmicas aqui, mas dentro do sistema capitalista neoliberal, que é uma realidade, eu não estou falando aqui com nenhum ranço ideológico. E esse neo-pós-liberalismo que a gente está vivendo, ganhar dinheiro virou uma coisa bem objetiva, né? Individualismo, a questão do dinheiro fácil. Tanto é que nós temos jogadores de futebol que ganham fortunas, às vezes sem ter um mérito para ganhar essa fortuna. Não quero citar aqui, enquanto nós temos aqui nosso querido Garrincha, morreu pobre, indigente, numa maca de hospital. Então, assim, veja o contraste e a fase que a gente está passando hoje desse neoliberalismo do século XXI. Então, quero esclarecer que não estou propagando nenhuma ideologia aqui, estou só analisando o que está acontecendo. Até porque eu acredito que um comunismo não exista nem nunca vai existir. Eu só acredito que essas questões aí devem ser debatidas de maneira adulta, principalmente o ganho fácil de dinheiro e a maneira como as pessoas estão virando mercadoria. E nós que temos doenças raras, nós que temos problemas genéticos e outras pessoas que adquirem doenças acabam sendo o oposto. É uma mercadoria que vai vencer e vai para o lixo. Vocês estão entendendo agora onde eu quero chegar? É uma grande desproporção. Isso afeta muito a saúde mental, consequentemente. E aí eu falo da rede de internet. Ela é meu bem, meu zen, meu mal. Ela pode ajudar, como eu estou tentando fazer e outras pessoas fazem com brilhantismo, e pode ser meu mal, quando elas apresentam conteúdos e
fazem de pessoas que não chegaram a ter tanto acesso a informações, conhecimentos e uma série de coisas, a serem ídolos por mulheres de projeção. Digamos que eu não falo com nenhum tipo de ranço, estou querendo só fazer uma reflexão. Essa reflexão é muito complexa. Nós temos aí pessoas digitais, influencers, que ganham fortunas, e uma postagem, por exemplo, na Disneylândia, vocês sabiam que tem um muro cor-de-rosa, onde a foto de uma pessoa no muro cor-de-rosa vale não sei quantas curtidas, e muitas pessoas viajam para tirar uma foto nesse muro cor-de-rosa. Peço para vocês pesquisarem isso, por favor, e tem documentários sobre esse assunto. Então as pessoas hoje estão doidas por uma projeção individual, para poder ganhar dinheiro e ter muitos likes, consequentemente, certo? Isso repercute na saúde mental. Nós estamos num momento de grande quantidade de transtornos mentais. Nós estamos num momento de grande quantidade de desigualdade social. Se está chegando essas modificações que envolvem a inteligência artificial e o desenvolvimento da internet, ela está chegando para poucas pessoas. Ao invés da adultização, eu colocaria a criança como mercadoria e o adolescente também. É melhor esse termo, fiquem atentos, que é muito importante. Porque senão a gente vai ficar navegando sobre uma questão que historicamente não está correta. Agora, para encerrar, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Vez ninguém assistiu o enterro da sua última quimera, somente a solidão. Esta pantera foi sua companheira inseparável. Se eu errar alguma coisa, eu estou reinventando Augusto dos Anjos, que é um gênio. Augusto dos Anjos é um paraibano que orgulha a Paraíba. Nasceu no século XIX, na cidade que hoje se chama Sapé. Teve uma vida muito sofrida. Ele foi professor, na realidade, tanto em Pernambuco, na Paraíba, no Rio e em Minas, se eu não me engano. Eu posso cometer algum erro, com certeza, mas ele teve essa vida de percurso como professor e publicou só um livro chamado Eu e Outras Poesias. É um livro simplesmente genial. Eu não vou aqui tecer, tem pessoas geniais aqui na Paraíba que comentam sobre Augusto dos Anjos de maneira genial, então eu não sou a pessoa indicada, só quero citar o exemplo de Augusto dos Anjos. Ele não morreu com reconhecimento nenhum, ele morreu pobre, ele morreu na idade precoce, segundo as pesquisas, uma pneumonia, e ele viveu, na realidade, na época, no ostracismo. Ele ainda publicava algumas coisas em jornais, mas naquela época era muito comum, todo mundo publicava, e depois o Eu passou a ser um livro tão potente. Desculpe o que eu vou dizer aqui, não é nada contra, mas ele é tão importante como outros livros únicos. É óbvio que eu não faço uma comparação com a Bíblia, mas Augusto dos Anjos, de certa maneira, é como diz o meu amigo Chico, que fez um livro sensacional, O Evangelho da Podridão. O nosso Augusto dos Anjos, ele deixa um legado aí, que todo mundo que gosta de poesia segue. E morreu pobre, esquecido, e consequentemente hoje tem um culto ao Augusto dos Anjos. Ele foi um gênio de um livro só, e hoje ele é objeto de milhões de pesquisas e de
de livros e de produções. E eu estou fazendo aqui mais uma homenagem a esse grande paraibano, que é um dos maiores gênios da história da humanidade. E a mão que afaga é a mesma que apedreja. E é assim que acontece. Ele estava extremamente correto dentro desse universo, digamos assim, melancólico que ele colocou, certo? Então, fica aqui a homenagem, e tudo que eu falei aqui sobre a minha pessoa, sobre os portadores de osteogênese, sobre a questionar a adultização, acaba em Augusto dos Anjos. Esse morreu pobre e deixou um legado fantástico chamado Eu. Obrigatório para vocês. E que haja amizade verdadeira, pelo menos de uma caveira para uma caveira, do meu defunto para o teu defunto, citando meu querido Augusto dos Anjos. Um beijo para todos. Vês, ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera. Somente a ingratidão, esta pantera, foi tua companheira inseparável. Acostuma-te à lama que te espera. O homem que nessa terra miserável mora entre feras sente inevitável necessidade de também ser fera. Toma um fósforo. Acende teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. A mão que afaga é a mesma que apedreja. Se alguém causa ainda a pena a tua chaga, apedreja essa mão vil que te afaga. Escarra nessa boca que te beija.